Olá, turma, tudo bem? Hoje eu não vou fazer a correção da atividade que foi passada na aula anterior, tá certo? Vou deixar para a gente fazer a correção nas aulas que ainda irão vir pela frente, tá certo? Hoje a gente vai dar seguimento e falar sobre juros compostos. Como a gente falou sobre juros simples, nada melhor de falar logo de juros compostos, porque aí vocês veem logo a diferença que existe entre esses juros, tá certo? Então vamos lá. Os juros simples são sempre calculados sobre o valor inicial, capital, como a gente viu, né? Mas os juros compostos são calculados sobre o montante obtido a cada período, tá? Dessa forma, os juros que são produzidos passam a fazer parte do capital ou do montante que servirá de base para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, anteriormente, a gente viu lá o exemplo dos 6 mil, e aí fez o cálculo da porcentagem, que deu 240, e cada mês era calculado em cima dos 6 mil, tá certo? Hoje a gente vai ver que os juros compostos não funciona dessa forma. E esse juros composto, ele é muito utilizado em investimentos, quando os seus pais, conhecidos seus, ou qualquer outra pessoa vai fazer investimentos, ela utiliza dos juros compostos, certo? Então, por isso que um dinheiro que é colocado em um determinado tempo, 5 anos depois, ele cresce de forma, não é de uma forma linear, certo? É, ele dobra praticamente o valor em pouco espaço de tempo. Isso devido aos juros compostos, tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, Jéssica aplicou 6 mil em um investimento a uma taxa de juros composta de 4% ao mês por 3 meses. Então, aqui, se fosse juros simples, no primeiro mês ia ser 6 mil, ia pegar 4%, ia somar com 4%, ia dar um montante, tá? No segundo mês, ia pegar os 6 mil novamente, ia calcular os 4%, e esse 4% seria somado com o montante que já estaria lá, tá certo? Então, vamos ver o que acontece agora com os juros compostos. Calculando o montante do investimento nos 3 meses, temos. Aí aqui é o primeiro mês. Então, calculou aqui os 4%, que deu R$ 240. Então, no primeiro mês, vai ter o montante de 6.240. Diferentemente de lá dos juros simples, quando vai ser calculado aqui, quando vai calcular o segundo mês, os 4% do segundo mês, não é calculado mais em cima dos 6 mil. É calculado em cima desse montante aqui, ó. Então, vai ser 4% de quê? De 6.240. E isso já não vai dar mais 240, vai dar 249,60, tá certo? Então, quando somar, vai dar 6.489,60, tá certo? Anteriormente, no juros simples, isso aqui daria o quê? 6.480, certo? Porque seria 240 dos juros do primeiro mês com 240 dos juros do segundo mês. Aqui já não funciona assim, tá certo? Seguindo aqui, quando chegar no terceiro mês, o 4% vai ser calculado em cima de quê? Vai ser calculado em cima do montante do segundo mês, que é 6.489,60. Então, isso vai dar o quê? 259,58. Quando somar, vai dar 6.749,18. Então, perceba que aqui vai crescendo de forma diferenciada lá do juros simples, certo? Então, os juros compostos é bem mais interessante em termos de investimento. Para quem gosta de investir mesmo, é bem melhor, tá certo? É a melhor aplicação que você pode fazer, assim, de, do cotidiano, do uso dos juros compostos, é na aplicação financeira, tá? Então, vamos lá. Observe como esses valores estão organizados na tabela a seguir. Então, no primeiro mês, 6 mil,
capital 6.000, aí os juros foi 240, e aí o montante 6.240. No segundo mês, você está com 6.240 e vai ser calculado 4% dele. Então vai dar 249,60 e quando somar, vai dar 6.489,60. No terceiro mês, vai ser calculado 4% em cima de 6.489,60 e quando somar, vai dar 6.749,18, certo? Portanto, o montante obtido ao fim de 3 meses é de aproximadamente 6.749,18. Tá? Agora que você já estudou sobre os juros simples e compostos, observe o fluxograma a seguir e complete-o com as informações faltantes. Então, aqui eu não vou passar para vocês não ver, né? Que aqui está com a resposta, tá certo? Mas aqui vocês completam e a gente vê quando a gente for fazer a correção, tá certo? Então, eu vou passar aqui. E aí vamos seguindo aqui. Rogério dividiu igualmente a quantia de R$ 1.000 entre duas aplicações. Ambas têm uma taxa de 10% ao ano, mas uma é calculada na modalidade de juros simples e a outra na modalidade de juros compostos. Observe a tabela com o cálculo dessas aplicações ao fim dos 3 primeiros anos. Então, juros simples e juros compostos está aqui. Então, juros ao fim do primeiro ano, você vai ter o cálculo aqui, ó. Aqui é 10% ao ano, então vai ser 10% multiplicado por 1.000, tá? Que vai dar R$ 100. Então, ao final do primeiro ano, vai ficar com o quê? Com 1.100, tá certo? Tanto aqui como nos juros compostos, tá? Agora, tudo começa a fazer diferença a partir do segundo ano. Por quê? Porque quando você vai calcular os juros no segundo ano aqui, ó, vai ser 10% em cima de R$ 1.000 de novo. E aí vai dar R$ 100, e aí você vai somar R$ 100 com o R$ 1.100, que é o montante que você já tem do ano anterior. E aí vai ficar com 1.200. Já nos juros compostos, esse 10% que vai ser calculado no segundo ano vai ser em cima dos 1.100, certo? Já vai ser em cima do montante. E aí já vai dar uma diferença de R$ 10. Isso aqui vai dar 110 e quando você somar vai dar 1.210. Aí você pode ver, achar que isso aqui é muito pouco, é diferença de R$ 10 só, professor. Muito pouco. Mas veja o que acontece agora no terceiro ano. É calculado novamente aqui no juros simples 10% de 1.000, tá? Que é R$ 100, e quando soma dá 1.300. Porém, quando você calcula 10% em cima de 1.210, isso dá R$ 121. E quando você soma 121 com 210, vai dar 1.331, certo? Já está fazendo diferença. Isso aqui já aumentou o quê? Já aumentou mais de R$ 10, certo? Já não é um aumento de R$ 10 só. E aí perceba isso aqui a longo prazo, cerca de 5, 20 anos, 5, 10, 20 anos, perceba que isso aí gradativamente vai aumentando, tá certo? Então, é uma diferença enorme. Inicialmente você não percebe, tá? E outra, tudo isso porque a gente está falando de 10%, mas vamos imaginar que fosse uma porcentagem maior, tá certo? Observe que na modalidade de juros compostos, Rogério obteve R$ 31 a mais do que os juros simples, tá? Então, aqui você tem uma fórmula que você calcula juros compostos, certo? Você só faz a aplicação da fórmula na questão. Então, o cálculo dos juros compostos é feito por meio da seguinte fórmula. O M, que é o montante, que é o valor final, né? O C, que é o capital, que é o valor que vai ser aplicado. Aí, dentro do parênteses, você vai ter um mais I. I é a taxa de juro na forma decimal, ou seja, você vai ter que fazer a transformação. Da mesma forma que a gente estava fazendo lá dos juros simples, e como você também viu aqui nos juros compostos, tá? E T, aqui em cima, é o período de tempo, que pode ser em meses, que pode ser em ano, pode ser em dias, depende da questão, tá? A modalidade de juros compostos
a utilizada no financiamento de um imóvel, ou no caso de uma aplicação na poupança. Também é conhecido como juros sobre juros, porque a partir do segundo juros, ele é calculado com base no juros anterior, no valor anterior, tá? E sendo que o valor anterior já sofreu juros, já sofreu acréscimo de juros, certo? E aqui, vamos ver essa primeira questão aqui, que diz assim: César, cliente de um banco, aplicou R$ 7.800 na poupança, tipo de investimento de baixo rendimento e alta segurança. Normalmente a poupança é o que normalmente o pessoal mais faz, né? Chega lá no banco e deposita na poupança lá. Não é o melhor investimento. Para quem é investidor, não é o melhor investimento. Mas a maior parte da sociedade, ela guarda o dinheiro na poupança, certo? Há uma taxa de juros composta de 0,5% ao mês. Sabendo-se que César deixou aplicado esse valor por 6 meses, qual será o montante após esse tempo? Para organizar os dados dos valores obtidos, complete a tabela a seguir, considerando os valores até a segunda casa decimal. Tá? Então vamos lá. No primeiro mês ele tinha um capital de 7.800, aplicou lá, certo? Os juros foi de R$ 39,00, porque foi 5% aplicado em cima desse valor. E aí o montante foi de 7.839. No segundo mês, você vai aplicar novamente o 0,5%, só que em cima desse valor, e aí vai dar 39,19. E aí você vai somar, que vai dar 7.878,19. No terceiro mês, você vai fazer os 5% em cima agora desse valor, vai ter como resultado de juros R$ 39,39, vai somar e vai dar R$ 7.917,58. E assim por diante, sempre calculando 5% baseado no valor aqui, capital, que você vai estar. E no final, ele vai ter aqui 8.036,92, certo? Isso em 6 meses, tá? Se fosse nos juros simples, com certeza não seria isso. Seria menos do que isso, tá certo? Vamos ver aqui a letra A da segunda questão. E o restante eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Determine o montante obtido para cada aplicação na modalidade de juros compostos. Então aqui eu vou fazer essa questão para você ver a aplicação da fórmula, tá? Então na letra A, 35 mil a uma taxa de 20% ao ano em um período de 3 anos. Então 35 mil aqui é o capital. E aí quer saber qual é o montante? O montante, como a gente viu na fórmula, é o M. Então aqui você vai substituir na fórmula exatamente nos lugares corretos, tá? Se o capital aqui é 35 mil, então C é igual a 35 mil, já foi substituído. O 1 permanece, mas qual é a taxa? 20%. 20% você sabe que é 0,2. Então está aqui. E qual é o período? Período anos. O período 3 anos. Então, tempo, o T aqui, que é de período, né? Vai ser 3. Observe que nem sempre aqui vai estar em ano. Aqui está falando que a taxa é 20% ao ano, tá certo? E aqui está em ano também. Então, por isso a gente só fez substituir tranquilo. Mas aqui poderia ser porcentagem por mês, tá? E aí, obrigatoriamente, você ia ter que transformar o período aqui também para mês, certo? Porque tem que ser, os dois têm que estar na mesma unidade de tempo, tá certo? Mas aqui não é o caso. Então aqui eu estou 20% ao ano e aqui é tempo, período em anos também. Então substituiu aqui 35 mil multiplicado por 1 mais 0,2, tudo isso elevado a 3, certo? Que é o período. E aí é só conta. Aqui é uma expressão que você precisa resolver primeiro a potência, né?
E para você resolver essa potência aqui, você primeiro tem que resolver essa conta que está dentro do parênteses. Então aqui você vai ter 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Isso é elevado ao cubo. Isso aqui é elevado ao cubo e vai dar 1,728, certo? E aí você vai multiplicar por 35.000, que vai dar 60.480, certo? Que é esse aqui que está aqui embaixo, tá bom? Então, perceba que, olha só, a aplicação foi em 3 anos, tá? 20% ao ano. Veja o quanto cresceu aqui, ó. Ele botou 35.000 e ao final de 3 anos ele estava praticamente quase que ele dobrava o valor. Ele estava com 60.000. Veja que é uma diferença absurda. Se você calcular aí baseado nos juros simples, você vai ver que você não vai chegar perto disso, certo? Então, tá aí nossos juros compostos, tá? Vamos ficar por aqui hoje e nos veremos na próxima aula.